Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, a mais um episódio sobre as 8 parábolas em Mateus 13. Nós vamos agora contemplar mais uma dupla de parábolas, que é a parábola 5, o tesouro escondido no campo, e a parábola número 6, daquele homem negociante que busca boas pérolas. Já nos ocupamos bastante com essa estrutura matemática de Mateus capítulo 13. Essas 8 parábolas divididas em 2 grupos de 4 e 4. Já nos ocupamos com as primeiras 4 parábolas. E quem quiser se aprofundar mais nessa estrutura matemática, nós recomendamos assistir os primeiros episódios sobre essas 8 parábolas. Já vimos também que sempre 2 parábolas formam um certo par e tem alguma coisa em comum. E hoje, como nós vamos nos ocupar com essa dupla de parábolas 5 e 6, elas têm algo em comum com aquela dupla que vimos no episódio anterior, as parábolas 3 e 4, o grão de mostarda e o fermento. Tanto no grão de mostarda como na pérola, nós temos algo pequeno que se torna muito maior do que o original, e no par das parábolas 4 e 5, nós também temos nas 2 parábolas algo escondido. Na parábola 4 foi o fermento escondido na massa, e agora na parábola 5, o tesouro escondido no campo. Portanto, temos semelhanças nesses pares, temos um pensamento em comum, e ao mesmo tempo um contraste total, como veremos logo mais. Também já vimos essa panorâmica das 8 parábolas de Mateus 13 e vimos que as primeiras 4 parábolas são divididas em uma, que é a base, a parábola preparatória para todas as demais parábolas. Então, um grupo de 3, dividido em uma parábola, mais uma dupla de parábolas, que em seu conjunto enfatizam a evolução exterior do reino dos céus. Depois, quando a multidão é despedida, o Senhor Jesus está falando aos discípulos, ele explica a parábola do joio e do trigo, e agora entramos nesse segundo bloco de 3 parábolas, divididos então em uma dupla, que é o tema de hoje, mais a parábola 7, a parábola da rede lançada ao mar. E esse bloco de 3 foca de novo o reino dos céus, mas enfatiza a sua evolução interior, aquilo que não está à superfície, aquilo que está mais escondido. E depois ainda temos então a 8ª parábola do escriba instruído, que nos vai falar do ensino e da propagação desse ensino recebido. Portanto, hoje a parábola do tesouro no campo e a parábola do homem negociante. No vídeo 5, nós contemplamos a parábola do grão de mostarda e do fermento. No vídeo 4, a parábola do joio no meio do trigo. E nós vimos que esse grupo de 3 parábolas está abrangendo o reino dos céus em sua evolução exterior, e a parábola do joio no meio do trigo contempla então toda a extensão desse reino, enquanto a parábola do grão de mostarda focava em um espaço menor, e a parábola do fermento um espaço ainda um pouquinho menor do que a anterior. Recomendamos de assistir também o episódio 5 a respeito dessas parábolas. Vimos ali que há uma mistura de bom e ruim nesse reino dos céus e que exteriormente visível o mal toma conta. A evolução não é boa. Vimos como o reino do céu aqui na Terra se desenvolve de uma insignificância aparente, exteriormente insignificante, a um poder político, social e econômico. A profissão inicial era boa, mas é penetrada por doutrina má, e o mal se torna aquilo que é característico para quem olha de fora. Isso faz com que surja uma grande pergunta em nossas cabeças. Qual é?
Na verdade, são duas grandes perguntas que se colocam para nós. Quais que são? Bom, primeiro, isso tudo não seria uma enorme evolução na direção errada? O mal tomando conta na evolução exterior do reino dos céus? E a segunda pergunta, por que o Senhor suporta isso? Porque, como nós vimos, isso não estava nos planos do Senhor. Não era intencional da parte do Senhor que o reino dos céus ficasse assim. Ele havia pensado numa vocação celestial para esse reino. E, de fato, esse reino dos céus tem uma vocação celestial. Então, por que ele suporta essa evolução de decadência, de ruína? E a resposta está justamente nas 4 parábolas que se seguem agora na segunda parte desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós vamos nos ocupar com essas 4 parábolas. Elas que nos dão a resposta a essas perguntas. Ali que está o segredo. E, primeiramente, então, hoje, essa dupla de 2 parábolas que nos vai dar uma luz grande já quanto a essas perguntas que surgiram. Aqui nós verificamos que é uma mudança de lugar geográfico e também que o auditório, as pessoas que assistem ao Senhor Jesus em suas explicações, sofrem uma mudança. Até agora, o Senhor Jesus havia estado à beira do lago. Agora isso muda e ele vai para dentro de casa. Isso nós lemos em Mateus 13, no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. Então, mudança de lugar, mudança de auditório. Da multidão, ele se volta agora para os seus discípulos. E qual que é o motivo para isso? Já nos vimos algo disso no vídeo anterior. E agora podemos ler esse versículo do Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então isso é bastante significativo agora. Os discípulos é o círculo interior, são aqueles que têm uma ligação viva com o Senhor Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, e a estes que lhe pertencem, que estão mais próximos dele, que têm uma compreensão então melhor dos pensamentos do Senhor, ou ao menos deveriam tê-lo, a esses ele se dirige, revelando os pensamentos mais profundos que ele tem tido ao contar essas parábolas. Aos discípulos, a nós, aplicando isso a nós hoje, que temos o Espírito Santo inabitando em nós, e ele nos capacita e quer nos guiar em toda a verdade. A esses o Senhor quer revelar os seus segredos. Aqueles que estão na casa. Aqui já não é mais a casa de Israel, como vimos no início desse capítulo, quando o Senhor Jesus havia saído de casa. Ali ele saiu em figura da casa de Israel para se voltar às nações. Agora, a casa aqui é uma figura de um lugar restrito, de um lugar separado da multidão, onde ele pode falar com tranquilidade a seus discípulos. E a eles ele quer revelar os segredos, e isso ele quer também a nós hoje. Começamos com uma exortação. Essa exortação nós temos no versículo 43 desse capítulo Mateus 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso ele diz aos discípulos em especial. Isso ele diz a você, isso ele diz a mim também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos. Então, ele quer que ouçamos. E eu não estou falando apenas dos ouvidos físicos, mas também dos ouvidos do nosso homem interior. O nosso ouvido físico pode ficar surdo. O ouvido do nosso homem interior não pode, porque esse homem interior, ele tem as características divinas, ele tem a natureza divina, e essa natureza divina não fica surda. É verdade que temos ainda dentro de nós a velha natureza, e essa sim pode se fazer de surdo para as palavras do Senhor. Que não sejamos pessoas assim, mas que tenhamos ouvidos para ouvir, que ouçamos o que Ele quer nos dizer. Prossigamos agora com a leitura bíblica dessas duas parábolas.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O tesouro escondido no campo. Essa parábola nos mostra agora uma unidade composta. Mostra mais a visão individual, foca o indivíduo. E isso nós já vimos também no episódio anterior, em um outro contexto. Unidade composta, por quê? Porque um tesouro normalmente é composto por várias coisinhas. Sejam pedras preciosas, sejam joias, sejam moedas. Um tesouro geralmente não é uma peça única, mas é uma composição de várias peças de valor. E todas elas juntas, então, formam aquele tesouro. Já a parábola do homem negociante, nós chamamos ela muitas vezes a parábola da pérola, mas a palavra de Deus chama ela a parábola do homem negociante. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante. Mas a pérola também é uma das figuras principais, então, nessa parábola. Ali nós temos, em contraste com o tesouro, uma unidade não composta. A pérola é uma peça única de grande valor. E ali nós temos a visão coletiva. Na parábola do tesouro escondido no campo, portanto, já vemos, por meio de sua composição, uma visão mais individual. Cada peça, de certa forma, é focada, que forma em conjunto um tesouro. Já na pérola, nós vemos mais o coletivo, vemos o conjunto que é precioso em si, sem focar necessariamente o indivíduo. Vamos um pouco ao pano de fundo dessas duas parábolas. É sempre bom a gente entender aquilo que está por detrás, as figuras em si e a sua aplicação no seu contexto histórico, porque a partir desse sentido literal, nós podemos compreender então melhor o sentido espiritual. Em épocas bíblicas e também ainda em vários lugares hoje, escondia-se coisas preciosas na terra em caso de perigo. Por exemplo, uma guerra se aproximando, algo precioso que você tinha em casa para protegê-lo de roubo, de ladrões, você escondia na terra. Algumas pessoas procedem assim até hoje e ainda fazem isso. Um costume, já desde as épocas da antiga Babilônia, um costume entre os ricos principalmente, era dividir a sua fortuna em 3 partes. 1/3 se usava para negociar, para aplicar. 1/3 se investia em pedras preciosas como uma reserva móvel, algo que se podia levar consigo se fosse necessário, por exemplo, fugir de uma maneira bem rápida. As pedras preciosas eram peças relativamente pequenas, mas que podiam preservar um grande valor, ocupando pouco espaço. Então era algo que era muito bom para ser guardada como uma reserva em casa, em caso de um perigo de fuga. Você podia levar aquilo junto. E 1/3 se escondia na terra. Era uma reserva de longo prazo. Então isso é o pano de fundo dessa parábola do tesouro escondido. Nos mostra por que alguém escondia um tesouro na terra. O Senhor, ele não menciona nessa parábola, que nos fala de 2 vezes esconder, ele não nos fala quem escondeu primeiramente aquele tesouro. Também ele não aborda nessa parábola o porquê esse tesouro ter sido escondido na terra. Tampouco ele nos fala quando isso aconteceu. E tampouco ele nos fala que houve alguma busca ou procura por esse tesouro. São coisas que não são mencionadas, mas especialmente esse último ponto é um ponto importante. A parábola menciona que esse homem achou o tesouro, mas não nos diz que esse homem buscou ou procurou pelo tesouro. Isso está de pleno acordo com a simbologia dessa parábola. Nós já podemos muito bem imaginar que, como antes também, o homem representava geralmente o Senhor Jesus. Aqui também o homem é ele.
E ele, enquanto Deus, Filho eterno de Deus, ele sabia exatamente onde estava o tesouro. Ele não precisava buscar pelo tesouro. Ele não precisava procurar por esse tesouro. Ocupando-nos um pouco mais com os símbolos dessa parábola. O homem reaparece diversas vezes nessas parábolas todas, já desde a parábola do semeador. Depois também já vimos esse homem aparecendo na parábola do joio, no meio do trigo. Nós vimos esse homem também na parábola do grão de mostarda. E aqui, novamente, o homem. E esse homem é o próprio Senhor Jesus, uma figura dele, sempre. Já vimos na parábola do semeador, que é ele que inicia a obra e que continua a obra, que faz a obra da semeadura. Sempre esse homem é uma figura do Senhor Jesus. Isso nos mostra já a preciosidade que esse tesouro tem. Imagine o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se dá o trabalho de esconder esse tesouro após achá-lo, e não apenas isso. Ele vende tudo que ele tem. Ele o esconde aonde? Ele acha esse tesouro onde? Onde que esse tesouro estava escondido? No campo. O campo também é uma figura que já apareceu diversas vezes. E nós vemos assim também a ligação interior que essas parábolas têm. Algumas dessas figuras, alguns desses símbolos atravessam essas parábolas, ligam elas uma à outra e nos dão cada vez mais luz. No versículo 38, na explicação da parábola do joio, o próprio Senhor Jesus disse: o campo é o mundo. Vemos que o Senhor Jesus está falando tudo isso agora aos seus discípulos. Ele vai mostrando aquilo que importava para ele. Ele vai nos mostrar nessas figuras porque ele tolerava aquela evolução exterior ruim das coisas, porque ele via algo muito precioso dentro desse campo. Ele via algo que valia a pena de tolerar aquela evolução não intencionada, ruim, de decadência exterior, para se ocupar com aquilo que estava escondido nesse campo, aquilo que está escondido nesse mundo. Aqui esse campo agora serve para guardar alguma coisa, guardar aquele tesouro. Ele está sendo guardado dentro do campo. E também quando esse homem acha aquele tesouro, ele novamente o esconde. E por que será que ele esconde novamente esse tesouro? Ele não poderia simplesmente, já que achou o tesouro, ficar com ele? Teria sido algo talvez mais lógico. Você acha um tesouro, então, bom, você pega ele e vai embora, leva esse tesouro. Não faz muito sentido de esconder de novo naquele campo. Mas vemos uma diferença. Até então, o campo era o seu campo. O homem semeava em seu campo. Aqui a situação é diferente. Esse pequeno atributo está faltando. Apenas está sendo falado do campo, não do seu campo. Isso retrata ainda a situação desse campo antes da obra de redenção. Antes que Cristo tivesse adquirido esse campo para si. E para adquirir o tesouro, para que o tesouro pudesse ser de fato dele, com todos os direitos, ele tinha que comprar o campo. E é exatamente isso que aqui esse homem faz. Ele esconde o tesouro, ele pelo gozo dele, o tesouro lhe causou gozo, alegria, ele vai e vende tudo quanto tem. Ele não compra o tesouro, ele compra o campo todo. O tesouro em si é outro símbolo. E é muito estranho ver que na cristandade tem se entendido sob essa figura, por vezes, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Por vezes se tem interpretado esse tesouro como o evangelho que está ali no mundo. Mas isso, na verdade, arruinaria o caráter do evangelho. Porque tudo é de graça. Se o tesouro representasse o evangelho, isso significaria que algo teria que ser feito para que esse evangelho se espalhasse pelo mundo. E além do mais, o tesouro
No caso, então, o evangelho estaria escondido no campo. O evangelho não está escondido, o evangelho está abertamente apregoado. Mas o evangelho não é algo pelo qual você precisa trabalhar. O resultado da pregação do evangelho, a fé no Senhor Jesus e a salvação eterna, não é algo que requer um trabalho adicional. Não é algo que precisa ser, talvez, mantido por alguma obra que você possa fazer. Tudo é de graça. Tudo é graça divina. Não podemos fazer nada, não podemos cooperar de alguma maneira com o evangelho e seus resultados, a fé e a salvação eterna, a vida eterna. É de graça. Então esse tesouro tem que ter um outro significado. Alguns têm entendido que esse tesouro seria Israel, e já adianto que então na pérola essas pessoas veem uma figura da igreja. É uma explicação possível, mas não é a mais lógica nesse caso. Porque como nós já temos visto no episódio anterior, havia ali uma dupla de parábolas que focava ou enfatizava a mesma coisa por dois ângulos de vista diferentes. E esse princípio nós temos aqui também. A parábola do tesouro escondido no campo e a parábola do homem negociante que busca boas pérolas focam a mesma coisa, contudo por dois ângulos diferentes. Por isso, nós podemos ver algo diferente nesse tesouro. Uma outra razão para não interpretar esse tesouro como sendo Israel é o próprio fato de que esse tesouro aqui está escondido no campo. E esse esconder nos faz lembrar dos mistérios. Quando o Novo Testamento fala de mistérios, de algo oculto, de algo escondido, de forma geral se refere a verdades, conceitos que na época do Antigo Testamento não eram conhecidos. Algo que Deus até então não havia revelado. Se aplicamos esse princípio aqui, então Israel não pode ser esse tesouro, porque Israel e as verdades ligadas a Israel nunca eram um mistério, não era algo escondido, não era algo oculto que Deus precisava revelar. O que então? Muito bem, se não é Israel, o tesouro é uma figura da igreja. Tanto o tesouro aqui, como também na parábola do homem negociante, a pérola, aquela uma pérola, são uma figura da igreja. Contudo, só aspectos diferentes, olhado de ângulos diferentes. As duas parábolas formam uma dupla, focam a mesma coisa de ângulos diferentes. Não colocam uma coisa em contraste com a outra. Então, pelas razões expostas, podemos ver nesse tesouro, sim, uma figura da igreja. E essa, sim, estava oculta, estava escondida nos tempos do Antigo Testamento. O campo já existia, o campo é o mundo. E dentro desse campo, desde antes da fundação desse mundo, desde a eternidade, o Senhor via nesse campo um tesouro escondido. Ele sabia exatamente onde estava esse tesouro. Contudo, nós sabemos que esse campo chegou a ser dominado por Satanás. Ele se apoderou desse campo, que por direito era de Deus. Mas ele roubou esse campo. Ele se tornou o dono desse campo. E para que o Senhor Jesus pudesse então ter essa igreja para si, adquiri-la para si, ele precisava comprar aquele campo. Ele precisava fazer uma transação, ele precisava adquirir o título de propriedade sobre esse campo para que tudo que estivesse nesse campo pertencesse a ele. E foi isso que aconteceu. Outros pensamentos contidos nesta parábola são os seguintes. Temos ali o pensamento de achar e esconder de novo. O Senhor, desde antes da fundação do mundo, via esse tesouro, sabia onde estava. Deus é onisciente. Mas como esse tesouro estava naquele campo que estava agora só o poderio de um outro,
de Satanás. Ele não podia simplesmente tomar esse tesouro daquele campo, mas ele o escondeu de novo. Do contrário, ele teria tirado algo que estava dentro da propriedade de Satanás. E Deus é justo, ele não faz isso. Ele não contradiz o seu próprio caráter. Mas nós vemos aqui também algo a respeito de alegria, de gozo. E não é uma alegria qualquer, é a alegria dele, desse homem que achou o tesouro e o escondeu de novo. Ele via esse tesouro no campo, ele via a igreja. Ele via dentro dessa igreja você e eu, cada um de nós indivíduos. Como dissemos, o tesouro geralmente é algo composto por pecinhas individuais. Não é uma unidade única, é uma unidade composta por peças individuais. E assim a igreja, esse tesouro, é composta por indivíduos, por pessoas, por você, por mim, e nós estávamos também dentro desse campo. Mas o Senhor, ele nos viu já desde antes da fundação do mundo, inseridos naquele tesouro. E isso encheu ele de alegria. Quando ele olhava para o campo, ele não podia se alegrar. Quando ele olhava para a evolução exterior desse reino dos céus, não podia se alegrar. Aí era ruína, era decadência, era uma evolução ruim. O pecado tomava conta e caracterizava aquilo para fora. Mas ele viu aquilo que estava precioso dentro desse campo. Esse tesouro, uma alegria divina, vendo você e eu já de antemão, desde a eternidade, no coração de Deus, no coração do Senhor Jesus. E pelo gozo dele, pela alegria dele, ele foi e vendeu tudo o que tinha. Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Já pensamos um pouco sobre isso? Meditamos no que significava para o Senhor Jesus ir e vender tudo o que ele tem? E para quê? Para comprar aquele campo. Vamos repetir de novo alguns desses pensamentos para fixar isso melhor em nossos corações. Não apenas em nossas mentes. Como eu disse no episódio anterior, essas parábolas em específico, essas parábolas da segunda metade desse capítulo, falam muito aos nossos corações, aos corações daqueles que agora são dele, que fazem parte desse tesouro. Essas parábolas contemplam então o aspecto interior do reino dos céus, contemplam um espaço de tempo menor, a época da graça enfatizada ali por meio dessas parábolas. E aqui nós podemos nos perguntar quem escondeu esse tesouro. E aí nós vemos os desígnios de Deus desde antes da fundação do mundo. Vale a pena lermos algumas dessas passagens indicadas ali. Efésios 3, versículo 9. Ele queria demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. João 17, versículos 2 e 6. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Estamos vendo aqui, foram tirados do mundo. Estavam escondidos ali, mas ele os achou. Ele comprou esse mundo e adquiriu os direitos sobre tudo que estava nesse campo, neste mundo. Também sobre todas as pessoas. Mas tem algumas dessas pessoas que o aceitaram a obra salvadora de Cristo. E esses ele recebe de Deus como algo que ele lhe deu. Que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E como a passagem de Hebreus 2 também fala aos nossos corações, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Pelas aflições, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Versículo 13. Porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Podemos ouvir nessas palavras do Senhor a alegria por agora ter aqueles que Deus lhe deu, que agora são dele,
Como é que o Senhor acha as coisas? É um achar muito interessante, é sem procurar. Nós, como seres humanos, nós precisamos procurar pelas coisas. Mas o Senhor, mesmo como homem, ele nunca deixou de ser Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele não precisava procurar. Ele sabe onde está. Ele não achou por acaso. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, nós ficamos sabendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele, enquanto homem, é aquele em quem habita a plenitude da divindade. E a alegria que ele sente. Já nos recordamos dessa alegria agora várias vezes. Ela foi ocasionada pelo encontrar. Provérbios capítulo 8, versículo 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Era esse o Senhor Jesus em sua alegria por aquele tesouro que naquele momento ele via ainda escondido dentro daquele campo. No Salmo 45, no versículo 7 também, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. A alegria do Senhor Jesus entre os seus companheiros. A alegria do Senhor é uma alegria incomparável. Por mais que sintamos alegria por sermos salvos, por pertencermos a esse tesouro, pertencermos como indivíduos a essa igreja, e agora somos dele, que ele nos tirou desse mundo, que ele nos achou ali, que ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para nos adquirir. A nossa alegria nunca vai ser assim como a alegria dele por ter visto, achado aquele tesouro. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e agora vem, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui nessa parábola temos essa alegria, temos esse suportar a cruz, desprezando a afronta. Foi isso que ele sofreu, foi isso que temos naquele ir e vender tudo o que ele tinha, porque pelo gozo que lhe estava proposto. E essa alegria era muito maior do que os piores sofrimentos, e o Senhor Jesus sofreu mais do que qualquer outro, não apenas sofrimentos físicos, mas ele sofreu em sua alma. Ele precisava esconder esse tesouro de novo, pois Satanás havia se apoderado do campo e agora foi preciso comprá-lo de volta. Ele foi, e nessa pequena palavrinha, ele vai, ir, nós vemos a morte e a ressurreição também do Senhor Jesus. Ele foi, ele vendeu tudo quanto que ele tinha. No Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 21, nós lemos que o Senhor Jesus disse, e eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Versículo 22, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Vejamos aqui que ele não foi compreendido por aqueles que estavam ao redor dele. Por isso aqui ele não pode mais falar às multidões. Esses segredos ele precisa falar aos seus discípulos, e ele fala a você e a mim. Aqueles que têm o Espírito de Deus, mas é preciso algo mais, como vimos lá no Salmo 25, versículo 14. É preciso ter temor ao Senhor para que ele possa nos revelar isso. Simão Pedro perguntou ao Senhor Jesus, Senhor, para onde vais? Ele respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E o Senhor Jesus ali está falando de sua morte. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Prova esta, que o campo agora é dele, e com o campo o tesouro, você e eu. Ele vendeu tudo o que ele tem. Sim, o que custou ao Senhor Jesus esse ir a este mundo? Ele precisava vender tudo o que ele tinha. Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O Senhor Jesus foi, ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele era rico, mas ele se fez pobre por amor de nós. Para quê? Para nos dar riqueza. Éramos e somos preciosos
aos olhos dele, um tesouro que ele achou e pelo qual ele deu tudo para adquirir todo aquele campo, para adquirir com esse campo a você e a mim de forma especial. Ele esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu gosto bastante dessa tradução, esvaziou-se a si mesmo, que é a tradução literal também nesse versículo. Ele não apenas se fez de nenhuma fama ou algo assim. Não, ele se esvaziou. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Não ficou nada para ele. Ele não reteve nada. Ele vendeu a sua dignidade de Messias e Criador. Aqui nesta terra, ele não se portava como Deus. Em alguns momentos, a sua glória divina aparecia, mas ele vendeu tudo. Ele viveu aqui como um homem, e não como um homem rico, como um homem importante. Ele não apareceu como o Messias de Israel, o rei de Israel, mas sim, ele vendeu tudo. Ele não tinha aparência para que tivéssemos desejo por ele. Não, ele se esvaziou a si mesmo. Quando lemos esse versículo do Salmo 102, versículo 10, podemos ler o versículo 9 junto. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação. Isso fazia parte desse vender tudo, se submeter à ira, à indignação de Deus sobre o pecado, que foi julgado nele. Pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Vejamos o que a nossa salvação custou ao Senhor Jesus. Estamos percebendo o valor indizível que esse tesouro tem para ele. João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele não se defendeu, ele sofreu voluntariamente, ele vendeu, de fato, tudo o que ele tinha. Precisamos ficar um pouco nesse pensamento, para que isso se grave, impregne em nossos corações, que ele deu a vida dele. Já em Daniel, nós vemos isso também. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e assim por diante. Sim, ele seria tirado e não seria mais. Ou uma outra possibilidade de tradução diz que seria cortado e não teria nada. Foi isso que o Senhor fez por esse tesouro. Que valor imensurável ele viu nesse tesouro. Que alegria ele teve nesse tesouro, que fez com que ele suportasse tudo isso. E ele não foi levado, não foi roubado de suas coisas. Não, ele foi voluntariamente, ele foi e vendeu tudo o que ele tem. É certo que Deus o enviou, mas ele também foi. Ele deixou-se enviar. Ele falou, eis-me aqui. Por quê? Por que ele sofreu tudo isso? Por que ele fez isso? Pela alegria que lhe estava proposta. Demonstra a preciosidade da igreja e também de cada indivíduo que faz parte da mesma. Você e eu, que fazemos parte dessa igreja, temos um valor imensurável para o Senhor Jesus. Ele nos vê como fazendo parte desse tesouro, e por esse tesouro ele foi. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sim, foi isso que ele fez. Ele o fez por você e por mim. E assim Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 3, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que isso também seja o nosso desejo, uma resposta de amor a esse Senhor que foi e vendeu tudo que ele tinha. E o final dessa história, que ele compra o campo. Todo mundo agora está sob os direitos dele. Ele adquiriu o título de propriedade. O Satanás ainda domina aqui, mas ele não é mais o proprietário desse mundo. Ele teve que ceder os seus direitos a Cristo. E um dia ele vai se manifestar também visivelmente nesse campo, neste mundo. Ele vai apresentar então esse tesouro diante de todos.
Sua morte e sua ressurreição, que levou à propriedade legal do campo todo, é isso que o Senhor fez. E por isso nós agora somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Mas enquanto ele ainda está governando esse reino dos céus, a partir dos céus, nós somos deixados neste mundo. Mas não somos mais desse mundo. Nós somos um tesouro dentro desse campo. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas depois nós vemos no versículo 24 desse mesmo capítulo, João 17. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Que coisas maravilhosas, que coisas preciosas nós podemos ver nessa pequena parábola. Sim. E qual que é a minha resposta diante dessas grandiosidades? Diante desse homem que vendeu tudo o que ele tinha? Será que ele não é merecedor da tua e da minha adoração? Os nossos corações não poderiam ficar indiferentes, frios, mas se inclinam diante desse homem grandioso do Gólgota em adoração. Chegamos agora então à segunda parábola dessa dupla, o homem negociante. O reino dos céus agora é comparado a esse homem negociante, não é comparado à pérola. A pérola não é o paralelo com o reino dos céus. A pérola faz simplesmente parte, está lá dentro, embutido. Mas o reino dos céus encontra o seu paralelo, a sua contraparte no homem negociante, no Senhor Jesus. Ele é um conhecedor profundo desse assunto de boas pérolas. Esse homem não é um simples homem, não, ele é um negociante que busca boas pérolas. Ele sabe distinguir entre uma pérola boa e entre uma pérola com defeitos. Ele conhece profundamente esse assunto. E assim o Senhor Jesus ele é homem e é Deus em uma só pessoa, onisciente. Ele conhece muito bem o valor da sua igreja. Ele veio com esse objetivo para buscar boas pérolas nesse mundo. E vejamos que isso está no plural. Nós temos aqui, nessa pequena parábola do versículo 45, então, um contraste estabelecido. Ele busca boas pérolas. Ele não busca apenas uma, ele busca várias. E isso está também de acordo com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Ele procurou, por exemplo, por fruto em Israel. Israel é uma dessas pérolas que ele buscava. E Israel vai ser uma dessas pérolas realmente boas no futuro. Mas quando ele veio, ele procurou, ele buscou fruto em Israel e não achou. Mas ele continuou procurando. Ele procurou em Israel. Ele procurou entre as nações. Ele procurou se houvesse apenas uma pessoa entre essa multidão, entre essas milhões de pessoas que fizesse o bem. Mas o que ele encontrou? Nada. Não havia um, nem em Israel, nem entre as nações. Mas então ele encontra uma pérola de grande valor. E essa pérola, então, estabelece um contraste com essas boas pérolas. Essa uma pérola tem uma beleza especial que se destaca de entre todas essas pérolas que ele buscava. Havia uma pérola de grande valor ali, santo e valioso para Deus. Sim, Efésios 5 nos diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Poderia alguém dar mais do que isso? Ele não deu apenas as suas propriedades, não, ele deu a si mesmo. A igreja, ela tem a preciosidade, ele viu isso, e por isso ele morreu. Não porque nós precisávamos disso, precisávamos de redenção, sim, mas ele não foi por causa de nossa necessidade em primeiro plano. Ele foi porque ele queria essa pérola de grande valor para si.
Ele foi por si mesmo. E nós vemos isso várias vezes nas Escrituras, de que Deus, ele quer algo para si. Em Efésios 1, versículo 4, por exemplo, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O texto original aqui nos sugere a leitura: ele nos elegeu para si mesmo. É isso que está embutido nesse verbo, elegeu. Não para qualquer coisa, não por causa de nossa necessidade, não por nosso benefício em primeiro plano, mas para si mesmo. Você faz ideia o que isso significa, que Deus queria essa igreja para si mesmo? É a igreja que é esse tesouro e também a pérola, só então aspectos diferentes nas duas parábolas. E essa pérola, ela recebe o seu valor porque outro confere o valor a ela. Em si mesmo, em sua própria natureza, a pérola não teria valor nenhum. A concha, ela produz a madrepérola, esse material do qual a pérola se forma. E esse material é algo simples, composto de um carbonato de cálcio com matéria orgânica e água. Em si, são elementos que não têm muito valor, mas elas se tornam valiosas porque aquele que vê essa pérola, vê beleza nessa pérola, ele confere um valor a essa pérola. E para que a pérola não perca o brilho, ela só deve ser limpa, isso agora na vida natural, só deve ser limpa com um pano umedecido em água, sem produtos adicionais. E não é isso também que nós vemos nas Escrituras? A igreja não perde o seu brilho porque o Senhor a lava com a lavagem da água pela palavra. O brilho da pérola não vem de dentro da pérola. A madrepérola em si não tem brilho, mas esse brilho provém da reflexão da luz em sua superfície. Não é um brilho próprio da pérola, mas conferido pela luz que é refletida pela pérola. E é assim conosco também, com a igreja de Deus. Essa igreja em si é composta por pessoas que são um material sem valor, como esse carbonato de cálcio, matéria orgânica, água. É algo que em si não teria valor, mas na sua composição, o Senhor vê nessa pérola um valor imenso. Ele confere valor a essa igreja. Nada é por merecimento nosso, nada é por propriedade própria nossa, mas sim pela graça dele. E o brilho da igreja vem justamente porque ela deveria e deve refletir a luz divina em sua superfície. Não é isso que nos sugere também Efésios capítulo 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O mundo dos anjos olha para a igreja e vê nela a multiforme sabedoria de Deus refletida. Estamos nos dando conta da responsabilidade também que nós temos agora, enquanto igreja, enquanto pérola, de realmente refletirmos essa luz divina. Ele acha uma pérola de grande valor. A pérola, ela se forma ou por introdução de um minúsculo corpo estranho naquele molusco, e para se proteger então desse corpo estranho, ele forma ao redor desse corpo estranho essa madrepérola. Vira essa pérola preciosa. Ou também hoje se acredita mais que o próprio molusco ele dá início ao processo produzindo a pérola a partir de seu próprio tecido. Somos como corpos estranhos, mas nós somos também de Cristo. Pertencemos a Ele, produzidos, assim dizer, por Ele, ainda que em nós mesmos éramos como um corpo estranho. E para obter a pérola, o que é preciso? É preciso abrir a concha e matar, podemos dizer, brutalmente o molusco. Ele é morto-vivo. Essa concha, ela é aberta, o animal ainda está vivo e naquele momento é morto. Tem que morrer para que a pérola possa ser utilizada. O molusco precisa morrer para que a pérola possa brilhar. É uma figura maravilhosa também de Cristo e de sua igreja. Mas foi preciso ele morrer para que essa igreja pudesse ser adquirida. Também ali ele vendeu tudo quanto tinha. Já falamos sobre isso.
Falamos sobre o achar e o encontrar, que no grego também significa examinar, investigar, averiguar, pesquisar, desejar. Temos um exemplo disso em João, capítulo 4, versículo 23. Esse homem negociante, ele achou, e com isso ele examinou, ele averiguou, ele desejou aquela pérola preciosa, ele viu toda a sua preciosidade, ele foi, já falamos sobre isso, ele vendeu tudo quanto tinha. Vamos deixar isso de novo falar aos nossos corações. E para quê? Para comprar aquela uma pérola. E agora temos um futuro maravilhoso também diante de nós. Segundo aos Tessalonicenses 1, versículo 10, nos mostra um pouquinho disso. Quando vier para... Esse vier se refere ao Senhor, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ele se apresentará com todos os seus santos diante desse mundo, ele vai apresentar essa pérola, ele vai mostrar em público o valor que essa pérola tinha para ele e tem para ele. Apocalipse 21, versículos 12 e 21 também nos mostram um pouco disso. Quando temos a descrição da Santa Jerusalém, a grande cidade, no versículo 12 diz, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Vemos ali uma alusão àquelas outras boas pérolas. Mas no versículo 21 vemos então que as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Vemos ali nessa santa cidade uma figura da igreja no reino milenar, novamente a figura da pérola. E assim o brilho das outras boas pérolas, Israel, por exemplo, é intermediado por aquela uma pérola de grande valor, a igreja. Ele vendeu tudo quanto ele tinha. Sim, a adoração nossa compete unicamente a ele e ao nosso Deus e Pai. Espero que tenhamos percebido como essas parábolas, essas duas, embora sejam poucas palavras, falam profundamente aos nossos corações, porque nos apresentam aquele a quem nós amamos. Nos apresentam o Senhor Jesus, aquele que veio dos altos céus, que deixou a glória, que se tornou homem, que se fazia em forma de homem aqui nesta terra, para então sofrer e morrer naquela cruz do Gólgota, vendendo tudo o que ele tinha, para comprar a você e a mim um tesouro, para comprar a igreja como um todo, uma pérola de grande valor para ele. Eu convido a todos para nos reencontrarmos num próximo vídeo que vai falar da 7ª parábola desse capítulo, a parábola da rede lançada ao mar. Desejamos então as bênçãos do Senhor a cada um que ouviu e nos reencontramos logo mais. Vejam também os outros vídeos sobre as primeiras parábolas desse capítulo e desejo a todos as ricas bênçãos do Senhor. Até lá, a gente se encontra de novo.